E aí, pessoal? Beleza? Tudo Souza por aí? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive, pra gente dar aquela agitada nos neurônios, sabe? E hoje a gente vai mergulhar num universo que tá sempre na boca do povo. Yeah. Que é a galera que quer fazer dinheiro rápido, mas que também causa, sei lá, certo frio na espinha. É o day trade com criptomoedas. É isso aí? Aposto que você já viu, né? Aquela turma que ficou o dia todo grudada no computador, comprando e vendendo Bitcoin, Ethereum e todas aquelas outras moedas digitais, na esperança de fazer uma graninha, tipo, rapidinho. Essa promessa de ganhos rápidos no mercado que não fecha nunca, né? Atrai muita gente, mas a real aqui. Como é que funciona essa parada de day trade com cripto no dia a dia? Sabe? O que a gente precisa entender antes de meter o nosso suado dinheirinho nisso? Yeah. Essa é a nossa missão hoje. A gente vai dar um raio-x completo pra você sacar se essa história combina com você ou não. É isso aí. A gente deu uma bela pesquisada, viu? Pra trazer o filé mignon da informação pra você. Então, vamos começar do começo, né? Pra quem tá chegando agora. O que é day trade nesse mundo maluco das criptomoedas? É o seguinte, a lógica do day trade com cripto é a mesma do day trade em qualquer outro mercado. É comprar barato e vender mais caro. Ou, no caso do short, você vende primeiro, né? E recompra depois por um valor mais baixo. Só que tudo isso acontece no mesmo dia. Certo. E no mercado de criptomoedas, essa dinâmica, ela é, tipo, turbinada pela alta volatilidade. Então, Bitcoin, Ethereum, sabe? As outras, sei lá, quase 20 mil moedas que existem por aí. Nossa senhora. Pois é. Os day traders, eles ficam de olho nessas oscilações de preço que rolam ao longo do dia para tentar abocanhar uns lucrinhos. Entendi. Então, o segredo é surfar nessa gangorra de preços que acontece num tempo bem curtinho. É. Certo? E essa tal de volatilidade é o tempero, que pode ser picante demais para alguns do day trade com cripto. A volatilidade, ela é tipo aquele amigo que te dá um empurrão pra frente, mas se você não tiver equilíbrio, te joga no chão. Sei. Então, ela que cria as oportunidades de lucro, com os preços dançando pra cima e pra baixo, com uma velocidade punta impressionante. Só que na mesma moeda, né, essa volatilidade pode te dar um susto e gerar perdas consideráveis num piscar de olhos. É. Por isso que a gente sempre fala do risco, né, quando o assunto é day trade com criptomoedas. Falando em botar o pé na água, qual que é o primeiro passo para quem, tipo, se anima, né, com a ideia? Precisa fazer algum curso, ter alguma manha especial? Olha, o primeiro passo é você escolher uma plataforma, né? Uma exchange de criptomoedas que te permita operar, que te dê as ferramentas para fazer o day trade. No Brasil, as principais exchanges, geralmente, elas já têm essa funcionalidade. Certo. Depois, a burocracia é parecida com a de abrir conta em qualquer corretora. Você vai preencher um cadastro com seus dados, né? E-mail, CPF, RG. Falando dos pais, algumas até pedem uma selfie sua segurando o documento para garantir que é você mesmo. Tipo uma prova de vida digital, né? Só que mostrando o RG. É, exatamente. E depois que a gente faz esse cadastro, como é que o dinheiro entra nessa história? Aí você precisa transferir uma grana para sua conta na exchange. Pode ser em reais, via transferência bancária, PS, né? Que hoje em dia facilita muito. Ou até outras criptomoedas que você já tem. Com a conta carregada, a próxima etapa é escolher quais criptoativos você vai usar para fazer o day trade. Certo. E aqui, meu amigo, minha amiga, é onde a gente tem que ter muita atenção, né? Lembra que a gente falou de quase 19 mil criptomoedas? Meu Deus, é moeda para dar e vender. Pois né? Nem tudo que reluz é ouro. Muitas podem ser o que a galera chama de shitcoins, né? Os projetos meio furados, sem futuro aparente. Quer dizer que não dá para sair comprando a primeira que aparece na frente, né? Exatamente. Tem que ter algum critério na hora de escolher. Critério, essa é a palavra de ordem. É fundamental escolher criptoativos que tenham uma boa reputação, um histórico consistente e um projeto sólido por trás. E uma coisa importante, viu? Diferente do day trade com ações, o mercado de criptomoedas, ele não fecha. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem essa de horário de pregão. Nossa, a máquina não para. É. Isso pode ser bom, né, para quem tem horário flexível, mas exige atenção constante. E na hora de bater o martelo, escolher a plataforma, a exchange, né? Quais são os pontos-chave para a gente colocar na balança? Porque
Pelo que eu vejo, opção é o que não falta. Vários fatores entram em jogo. O primeiro, sem dúvida, é a credibilidade da empresa. Vale a pena você dar uma investigada no histórico da exchange, ver o que o pessoal comenta em sites especializados, dar uma olhada se tem muita reclamação em plataformas de defesa do consumidor, sabe? A experiência de outros usuários, ela é um termômetro importante. Depois, você precisa ver quais criptomoedas a plataforma oferece. Algumas têm uma variedade maior de ativos digitais, né? O que pode te dar mais chances de encontrar boas oportunidades de negociação. Tipo, quanto mais opções, mais chances de achar a agulha no palheiro, né? Exatamente. E o que mais a gente precisa observar? É crucial você checar os pares de criptomoedas que estão disponíveis para negociação. Um par, basicamente, é 2 moedas que você pode trocar entre si. Então, pense em BTC BRL. Bitcoin por real. Certo. BTC, Bitcoin por Ethereum. Doge Dogecoin por dólar. Certo. E por aí vai. A liquidez também é fundamental. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar aquela cripto de volta em dinheiro dentro da plataforma. Quanto mais rápido, melhor. E não se esqueça de dar uma olhada nos mecanismos de segurança que a plataforma oferece. E se ela garante as operações básicas, né? Depósito, compra, venda e saque de forma confiável. Segurança em primeiro lugar, né? Como que esse dor de cabeça com dinheiro? Isso. E a questão das taxas. Porque às vezes, sei lá, a gente faz um bom negócio, mas aí as taxas comem todo o lucro. Exato. Fique de olho nas taxas de negociação que a exchange cobra por cada operação que você faz. E lembre-se que também existem as taxas das blockchains, né? Das próprias criptomoedas, como, por exemplo, a famosa taxa de gás na rede Ethereum. Tudo isso tem que entrar na sua conta, né? Para você saber se aquela operação valeu a pena no final das contas. Fechado. Plataforma escolhida, conta criada, dinheiro na conta. E agora? Qual criptomoeda eu escolho para começar a brincar de day trade? Okay. O Lucas Cardell, da Lunis Plataforma, ele deu uns toques interessantes sobre isso, né? Sim, o Lucas, ele compartilhou uns insights bem valiosos. Ele falou da importância da gente ficar de olho nas tendências do mercado no momento, né? Fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre o ativo que você está considerando, analisar o volume de transações daquela criptomoeda. Falaram usar análise gráfica, né? Para entender o comportamento do preço, acompanhar os lançamentos futuros do projeto, o famoso roadmap. Roadmap? O que é isso? Tipo um mapa do tesouro do projeto da moeda. Mais ou menos isso. É um documento que reúne todas as informações importantes sobre o projeto, os objetivos de desenvolvimento, as metas que eles querem alcançar no futuro. Certo. Dar uma olhada no roadmap te ajuda a entender se o projeto tem pernas para andar, se eles estão cumprindo o que prometeram. Entendi. Verificar se a moeda já está listada em vários exchanges e até de tentar projetar a previsibilidade do preço. E como é que a gente faz para ter uma ideia dessa tal de projeção de previsibilidade? Essa parte, junto com a análise de tendência do mercado, né? E a pesquisa sobre o ativo em si, geralmente, vem da observação dos gráficos de preço. Aqui entra a análise técnica, que é um assunto que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. Opa, chegou a hora de desvendar os segredos dos gráficos. Confesso que pra mim isso sempre foi tipo, grego! Relaxa, a gente vai mastigar essa informação para você. Que bom. A análise técnica, no fundo, nada mais é do que você estudar como os preços de um ativo se movimentaram no passado, olhando para os gráficos, para tentar identificar padrões que te deem uma pista, né, de como eles vão se comportar no futuro, como se você fosse um detetive, sabe? Sei. Analisando as pegadas para saber para onde o bandido fugiu. Existem vários tipos de gráficos, como o de linha, o Renko e o Candlestick. Certo. No mercado de cripto, o Candlestick, o gráfico de velas, ele é um dos queridinhos da galera que faz day trade. Gráfico de velas. Por que esse nome? Tem alguma coisa a ver com acender uma vela para ver se o preço sobe? Não tem nada a ver com pensamento positivo. Nada. O nome vem do formato dos elementos que formam o gráfico, né? Que realmente lembram velas. Cada vela, ela representa a variação do preço em um determinado período de tempo que você escolhe. Pode ser 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1 dia. É o que fizer mais sentido para sua estratégia. E cada vela tem 3 partes principais: o período, o formato e a cor. Período, formato e cor. Tá.
Vamos destrinchar isso aí. Vamos lá? O que seria esse período? O período é o intervalo de tempo que cada vela representa. Então, se você está olhando um gráfico de 1 hora, cada vela vai te mostrar como o preço se movimentou dentro daquela hora específica. Entendi. E o formato da vela? Como é que a gente lê O isso? corpo da vela, né? Aquela parte mais gordinha. Ela te mostra o preço em que o ativo abriu e o preço em que ele fechou naquele período. Se o preço final foi maior que o preço inicial, o corpo da vela, geralmente, ele é verde, indicando uma alta. Se ele fechou abaixo, o corpo é vermelho, Certo. mostrando uma queda. E aí tem umas linhas, né, mais fininhas, que saem para cima e para baixo do corpo, que a gente chama de sombras ou pávios. A sombra superior te mostra o preço mais alto que o ativo atingiu naquele período. E a sombra inferior, o preço mais baixo. Então, a vela inteira me dá um panorama completo da dança do preço naquele tempo. Isso. Desde o ponto mais baixo até o mais alto. E onde a negociação começou e terminou? Exatamente. E a cor, a gente já pegou. Verde para quando o preço sobe, vermelho para quando ele desce. É isso aí. E além dessas partes básicas, né, existem alguns desenhos, alguns padrões que as velas formam juntas. E esses padrões podem dar uns sinais pra gente sobre o que pode acontecer com o preço dali pra frente. Por exemplo, tem um martelo, né, que em inglês é hammer, que é uma vela pequena, com uma sombra inferior bem comprida. Ele geralmente aparece depois de uma sequência de quedas, né? E pode ser um indício de que a maré tá virando, que o preço pode começar a subir. Tipo um aviso de que aquela queda pode estar chegando ao fim, né? E os compradores estão voltando a aparecer com força. Exatamente. Tem também o engolfo de alta, né, que em inglês é bullish, engulfing, que acontece depois de um período que o preço só estava caindo. Certo? É quando aparece uma vela vermelha pequena e logo em seguida uma verde bem maior que engole a vermelha anterior. Isso pode ser um sinal de que a pressão vendedora diminuiu, né, e que os compradores estão assumindo o controle. Sim. E o contrário também existe, né, que é um engolfo de baixa, bearish engulfing, com uma vela verde grandona seguida por uma vermelha menor. Sugerindo que depois de uma alta, né, os vendedores podem começar a dominar. Certo. E o preço pode cair. Parece que essas velas contam histórias, né? Conta. Mas algum padrão importante pra gente ficar de olho? Sim, tem o doji. Doji. Quando a vela tem um corpo bem pequeno, quase uma linha reta, né, horizontal, com sombras em cima e embaixo, o doji, ele geralmente indica uma indecisão no mercado. Um momento de equilíbrio de forças, né, entre quem está comprando e quem está vendendo. Interpretar esses padrões, né? Junto com a identificação dos níveis de suporte e resistência, que são basicamente preços onde o ativo tende a ter dificuldade de subir ou de cair. É fundamental para o day trader saber o momento certo de entrar e sair de uma negociação. Como controlar os riscos. Interessante. Então não é só tipo feeling, né? Não. Ou tão palpite. Você tem toda uma ciência por trás. Tem. Mas e aqueles projetos de criptomoedas que surgem do nada, sabe? Prometendo lucros tipo estratosféricos. Dá pra fazer day trade com eles? Ou é furada? Aí mora um perigo enorme. Se por um lado a gente tem projetos novos, né? Com ideias inovadoras, com fundamentos sólidos. Por outro, o mercado tá cheio de shitcoins. E até de golpes bem elaborados, se disfarçados de criptomoedas, promissoras. É essencial fazer uma investigação profunda, né? Antes de colocar qualquer dinheiro num projeto novo. Tipo, sei lá, checar se a empresa tem CNPJ, quem são os donos. Como é que a gente faz essa investigação no mundo cripto? Que muitas vezes o anonimato rola solto. No mundo cripto, a investigação, ela passa por ler o white paper do projeto. White paper. Que é como se fosse a bíblia da criptomoeda, explicando tudo sobre ela. Os objetivos, a tecnologia que usa. É crucial também tentar descobrir quem são as pessoas por trás do projeto, qual a experiência delas no mercado, qual a reputação que elas têm. Certo. Se os fundadores preferem ficar no anonimato, isso já pode ser um sinal de alerta, apesar do próprio Bitcoin ter começado dessa forma. Sei. Tem que se responder a perguntas como: eles já trabalharam em outros projetos? Tiveram algum problema legal no passado? Entendi. E aquelas promessas de rendimentos fixos todo mês, sabe? Ou de bônus se você indicar amigos. Isso também acende a luz vermelha. Vermelho piscando e sirene ligada. Okay. Projetos que te oferecem um retorno garantido, né? Altíssimo todo mês.
ou que te dão uma porcentagem por cada amigo que você trouxer, geralmente são esquemas Ponzi, né? As famosas pirâmides, só que com uma roupagem de criptomoeda. Tem que correr léguas dessas promessas milagrosas. Então, pesquisar a fundo, ler o white paper com atenção, buscar, né, a time transparente. Parece ser um bom caminho para evitar as maiores furadas. Com certeza. Agora, falando um pouco sobre os lados bons e ruins do day trade com cripto, o que a gente pode colocar na balança? Uma grande vantagem é que o mercado funciona 24 horas por dia. Então você tem uma flexibilidade de horários para operar, né? Certo. Que não existe em outros mercados, como a bolsa de valores tradicional. Sei. E, pelo menos por enquanto, aqui no Brasil, não existe uma alíquota de imposto específica para o day trade com criptomoedas, como tem para aftões. Mas é importante lembrar, viu, que se o total de vendas no mês ultrapassar R$35 mil, o lucro é tributável como ganho de capital. Flexibilidade de horário e, por enquanto, sem o imposto específico. Parece interessante. Mas e as desvantagens? Porque a gente já pincelou um pouco sobre o risco, né, da volatilidade. Sim, o risco ele é altíssimo. Um evento inesperado, como um tweet de uma figura influente, né, ou uma nova regulamentação do governo pode fazer o preço de uma criptomoeda despencar em minutos. Por isso que não é uma modalidade recomendada para quem está começando a investir agora. Certo. Outra desvantagem é o estresse emocional. A pressão de ter que tomar decisões rápidas, né, e a possibilidade de perdas. Podem mexer muito com o psicológico. Uma ferramenta importante para tentar controlar isso é o stop loss. Stop loss. Que é uma ordem automática para vender o ativo se ele atingir um determinado preço, né? Limitando assim as suas perdas. E por último, o day trade exige muito tempo e dedicação. Para você se tornar um day trader consistente, ter lucros de verdade, né? Você precisa estudar bastante, acompanhar o mercado de perto o tempo todo. Que pode levar anos, viu? Anos de estudo e acompanhamento constante. Não é para quem acha que vai ficar rico da noite por dia, né? Não. E quais são as estratégias mais comuns que essa galera que faz day trade usa? Existem algumas estratégias que são mais populares, né? Uma delas é o scalping. Que consiste em fazer várias operações rapidinhas, buscando lucros bem pequenininhos em cada uma delas. Geralmente envolve usar alavancagem, né? E é considerado uma estratégia de alto risco, mais indicada para traders experientes. Certo. Tem também o range trading, que é quando você identifica uma faixa de preço em que o ativo costuma oscilar, né? Entre os níveis de suporte e resistência, e você negocia dentro dessa faixa, comprando no suporte e vendendo na resistência. Sim. Essa é uma estratégia um pouco mais simples. E pode ser um ponto de partida interessante para quem está começando e já entende um pouco de gráfico de velas, né? Suporte e resistência. E tem o High Frequency Trading, né? O HFT, que usa programas de computador, algoritmos, robôs, né? Para fazer um volume enorme de operações em milissegundos. Essa é uma estratégia bem complexa, né? Que exige um conhecimento avançado de mercados, matemática, programação, e geralmente não é acessível para investidores individuais. Inclusive, cuidado com quem vende robôs de trading milagrosos, viu? Cuidado com essas promessas, né? Scalping, range trading, HFT, cada uma com seu nível de complexidade e risco. É isso aí. E quais são as ferramentas, né, que um day trader costuma usar no seu dia a dia? Eles usam bastante plataformas de análise técnica, né? Como o TradingView, o CryptoQuant, que foca em dados on-chain, né? Que vem direto da blockchain into the block. O DX Screener. Também são importantes os indicadores técnicos, como o RSI, né? Índice de força relativa, o MACD, as médias móveis, né? As bandas de Bollinger, claro. A identificação dos níveis de suporte e resistência. Para tentar entender o humor do mercado, o sentimento da galera. Eles olham o Fear and Greed Index, né? O índice de medo e ganância, o volume de transações e o livro de ofertas. Certo. E para ficar de olho nas altcoins, plataformas como o CoinMarketCap e o CoinGecko são muito úteis. É ferramenta que não acaba mais. E quando a gente pensa nas exchanges, para fazer day trade, tem alguma que se destaca? Ou que tem características mais específicas para esse tipo de operação? Sim, algumas exchanges acabam sendo mais procuradas, né? A Binance, por exemplo. Ela tem um volume de negociação muito alto, o que garante uma boa liquidez, taxas geralmente baixas, e oferece opções de futuros e alavancagem.
A Bybit também é bem popular para quem gosta de operar futuros e com alavancagem. E tem uma interface que o pessoal costuma achar mais ágil, né? A OKX é uma boa opção para quem se interessa por derivativos e opções. E ainda tem a função de copy trading, onde você pode, tipo, seguir as operações de outros traders. Olha só. A KuCoin oferece futuros e tokens alavancados, mas a liquidez de alguns ativos pode ser um pouco menor. A Gate.io tem uma variedade enorme de altcoins, mas também pode ter liquidez mais baixa em algumas delas. Certo. A Coinbase Pro, ela é mais simples, né? Segura, mas as taxas costumam ser mais altas. E as exchanges brasileiras, como o mercado Bitcoin, Novadex, elas são mais focadas no mercado local, né? E geralmente oferecem menos opções de trade com alavancagem. Então, cada exchange tem seus prós e contras, né? Dependendo do seu perfil, dos seus objetivos. Isso. E para você que está nos ouvindo agora, como você sabe se o day trade é a sua praia? Essa é a pergunta de ouro. Você curte analisar gráficos, tem tempo disponível para se dedicar a aprender, a acompanhar o mercado de perto. Consegue manter a calma mesmo sob pressão. Se as respostas forem sim, né? Talvez valha a pena você dar uma explorada no mundo do day trade. Mas se você prefere uma abordagem mais sossegada, né? De longo prazo, o famoso HODL, que é comprar e segurar. Comprar e segurar. Pode ser mais a sua vibe. É importante ter em mente que o day trade pode ser bem estressante por causa da rapidez nas decisões, né? E do risco real de perder dinheiro. Uma dica valiosa é começar no paper trading, Paper trading. que é uma simulação de operações com dinheiro de mentira. Entendi. Em plataformas como a testnet da Binance Futures, por exemplo. Assim você pode treinar as suas estratégias sem arriscar seu capital de verdade. Essa dica do simulador é ótima, né? Pra sentir o clima sem ter que, tipo, botar a mão no bolso logo de cara. Bom, depois desse nosso mergulho, profundo, né? Ficou claro que day trade com criptomoedas não é para amadores, né? Não é. É coisa séria. É coisa séria. Exige isso tudo, exige. Atenção exige. Dedicação. Dedicação. Ele oferece, né, a possibilidade de lucros rápidos, mas, como a gente viu, né, vem com riscos significativos e exige conhecimento, tanto do mercado quanto das técnicas. Exatamente. É fundamental que cada um faça uma avaliação honesta, né, da sua tolerância ao risco, da sua disponibilidade de tempo, E ser? do seu próprio perfil, antes de se aventurar. E para você que ficou com a gente até agora, fica a pergunta, com essa montanha-russa de preços, né? E a velocidade do mercado. E será que não existem outras formas de buscar seus objetivos, né? Que se encaixam melhor no seu estilo, no seu nível de conforto? De repente, swing trade, né? Investimento para daqui a alguns anos. Vale a pena pensar nisso. E aí, curtiu desvendar esse universo com a gente, quer explorar mais temas, então já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos Deep Dives e compartilha esse vídeo com a galera que se interessa por esse assunto. A gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!